Olá, você vai ver nesta edição. Professora da rede estadual é multada por acúmulo ilegal de cargos. TCE determina que a atual gestão de Rosário Oeste não restrinja a competitividade em certames. Pleno mantém decisão que penalizou ex-gestores do Fundo Estadual de Saúde. TCE revoga parcialmente acórdão envolvendo a Prefeitura de Sinop. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma professora da Rede Estadual de Educação de Mato Grosso foi multada pelo TCE. A decisão é resultado do julgamento de representação de natureza interna proposta contra a servidora, que apurou que durante 2 anos ela acumulou ilegalmente cargos públicos. Acompanhe na reportagem a seguir. De acordo com a Secretaria de Controle Externo do TCE, a servidora, à época, Deusira Batista dos Santos, atuava como professora da Secretaria de Estado de Educação e como chefe de departamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social da Prefeitura Municipal de Confresa. Para apurar essa irregularidade, uma representação de natureza interna foi instaurada e, além de Deusira, o ex-prefeito do município, Gaspar Domingos Lazari, e o ex-secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto Filho, foram citados, mas apenas o ex-secretário apresentou defesa. O processo ficou sob a responsabilidade do conselheiro interino Luiz Henrique Lima, que, após análise, entendeu que a servidora contrariou o artigo 37 da Constituição Federal ao acumular cargos públicos por 2 anos. Com esse entendimento, o relator a multou em 6 UPFs-MT e determinou que os gestores da Prefeitura instaurem sindicância em 15 dias para apurar possível descumprimento da carga horária pela servidora. Voto no sentido de conhecer da presente representação para, no mérito, julgá-la procedente, tendo em vista que a senhora Deusira Batista dos Santos acumulou os cargos inconstitucionalmente pelo período de 2 anos, de abril de 2013 a abril de 2015. Declarar a revelia da senhora Deusira Batista dos Santos, do ex-prefeito, senhor Gaspar Domingos Lazari, aplicar multa à senhora Deusira Batista dos Santos e fazer as determinações constantes na íntegra do voto. É como voto. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve a decisão de um acórdão do ano passado, expedido no julgamento das contas anuais de gestão do Fundo Estadual de Saúde, exercício 2015. Na ocasião, foram penalizados 2 ex-gestores com a obrigação de devolverem de forma solidária recursos ao erário em função de danos causados por irregularidades na gestão. Veja os detalhes. Os embargos de declaração apresentados ao Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso tinham por objetivo a revisão do acórdão número 320 de 2017, a fim de que se estabelecesse a aplicação de multa equivalente a 10% sobre o valor do dano ao erário, identificado como de responsabilidade dos ex-gestores do Fundo Estadual de Saúde, Marco Aurélio Bertúlio das Neves e Eduardo Luiz Conceição. O processo foi relatado pelo conselheiro interino João Batista de Camargo e, após pedido de vista, passou à revisão do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. O conselheiro revisor, diferente do relator original do processo, que acolhia integralmente os embargos, não acolheu os argumentos apresentados pelos recorrentes, por entender que não houve omissão ou contradição no acórdão, levando-se em consideração a preocupação do Ministério Público de Contas quanto aos danos sofridos pelo Fundo Estadual de Saúde. O revisor, conselheiro Isaías Lopes da Cunha, afirmou que o produto da multa integra o patrimônio público e a não aplicação configura prejuízo ao erário, uma vez que é apenas uma possibilidade extraordinária e não uma fonte fixa de receita. Apontou ainda que a eventual divergência na decisão do relator das contas de reconhecer o dano ao erário e, contudo, não agrava as penalidades com aplicação de multa, alegada pelo Ministério Público de Contas, e pode sim ser questionada. Diante do exposto, não acolho o voto do eminente relator e voto pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração interposto pelo Ministério Público de Contas, mantendo incólume o acórdão 320 de 2017.
Entre as irregularidades que resultaram na aplicação de multas foram a ausência de acompanhamento e fiscalização de contratos firmados entre unidades de saúde. Diante das posições do relator e do revisor, o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Domingos Neto, submeteu os 2 votos à decisão do plenário. A maioria dos membros do Pleno acompanhou o voto revisor, no sentido de conhecer os embargos, mas sem dar provimento, mantendo inalterado o acórdão. A segunda Câmara de Julgamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou representação de natureza interna proposta contra a Prefeitura de Rosário Oeste. Na decisão, o TCE aplicou multa à presidente da Comissão de Licitação e fez determinação à atual gestão. Confira. A Secretaria de Controle Externo da relatoria do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha formulou uma representação de natureza interna em desfavor de João Antônio da Silva Balbino, gestor de Rosário Oeste. O objetivo da representação foi para apurar supostas irregularidades no pregão presencial 14 de 2016. O objeto do contrato foi o registro de preço de empresas para execução de serviços de manutenção preventiva de veículos. Em relatório preliminar de auditoria, foi apontado como irregularidades, especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restringam a competição do certame licitatório, ou seja, não ficou especificado as peças e quantidades a serem adquiridas. Em defesa, os responsáveis alegaram que as peças foram especificadas nos 19 lotes que compõem o termo de referência. Já com relação às quantidades, informaram que não havia condições técnicas de prevê-las. Constata que o edital de pregão presencial 14 de 2016 não apresentou justificativa de quantidades de bens e serviços a serem licitados e nem estimativa de valores de referência da referida licitação. Além disso, não especificou de forma clara a metodologia a ser adotada. Isto é, não foi mencionada a possibilidade de utilização de sistema eletrônico e nem de juntada de tabelas de preços, restando caracterizada a presente irregularidade. Sendo assim, o relator do processo votou por julgar procedente a representação de natureza interna, multando em 6 UPFs-MT a presidente da Comissão de Licitação, Andréia Viviane Souza de Almeida, em razão da irregularidade relativa à ausência de definição do objeto de forma clara e sucinta. O Pleno votou por revogar parcialmente um acórdão que extinguiu, sem julgamento de mérito, uma tomada de contas especial, que havia sido instaurada pela Prefeitura de Sinop. Entenda. O Ministério Público de Contas pediu a rescisão parcial do Acórdão 563 de 2016 para que sejam excluídos os fatos ocorridos durante o exercício de 2012 da Prefeitura de Sinop, que não deveriam ter sido analisados no mesmo procedimento de tomada de contas especial, tampouco ter sido julgados pelo TCE. No pedido de rescisão, pretendia retirar do acórdão as irregularidades nas contas anuais do exercício de 2012 e a representação de natureza interna que tratava de reconhecimento de dívidas do exercício anterior, sem documentos comprobatórios, no valor de aproximadamente R$ 190 mil, além de pagamento indevido de combustível no valor de R$ 393 mil. A Prefeitura de Sinop, atendendo à determinação do TCE, instaurou uma tomada de contas especial para apurar possíveis danos ao erário e apontar os responsáveis pelo reconhecimento de dívidas do exercício anterior, sem documentos comprobatórios e pelo pagamento indevido de combustível. Em sessão ordinária, o conselheiro interino Moisés Maciel pediu vista do processo. Após analisar, ele observou que o gestor errou ao instaurar uma única tomada de contas especial para apurar fatos de exercícios e relatórios diversos, uma vez que, havendo 3 deliberações do TCE, 3 tomadas de contas deveriam ter sido instauradas. Com isso, ele votou pela rescisão parcial do acórdão, reabrindo o processo para novo julgamento. Pelo exposto, acompanho o voto da conselheira Jaqueline Jacobsen e voto pela rescisão parcialmente do acórdão 563 para excluir dele os fatos referentes do exercício 2012, já julgados no processo 7659/2013, reabrindo a instrução do processo 8496/2016, tomada de conta especial para julgar os fatos relativos a 2013.
Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Até amanhã!